Boa noite, bancada. Boa noite, Mariana. Eu sou o Felipe e hoje, junto com a Érica e com a Maria, a gente vai apresentar a nossa pesquisa de TIS, que vai ter como tema exames laboratoriais no intraoperatório e a sua relevância na diretriz médica. E a gente vai dar ênfase na hiperlactatemia. Eu vou começar falando da hipoperfusão tecidual, né, que tem como característica a diminuição da chegada de oxigênio nas células. Com essa diminuição, o metabolismo celular vai ser afetado e a gente vai poder observar um risco de alterações biológicas que vão gerar lesões e até morte celular. Um parâmetro usado para percepção da hipoperfusão tecidual vai ser o aumento do nível de lactato no organismo, né, que, nesse caso, na falta do oxigênio, a célula vai buscar outro meio de respiração, e esse outro meio de respiração vai ser a respiração anaeróbica. O objetivo da nossa pesquisa vai ser a análise dos benefícios dos exames intraoperatórios em uma cirurgia, né, de grande porte, e a gente vai dar uma atenção maior no exame de lactato e na gasometria. Na parte interdisciplinar, a gente vai ter a patologia, a fisiologia e a estatística bem presente no nosso estudo. Nessa pesquisa, né, a gente usou 3 métodos de estudo. O primeiro é o exploratório, onde a gente busca uma maior compreensão do tema. O segundo é o transversal, onde a gente analisa dados coletados ao longo de um período. E o terceiro é o descritivo, onde a gente não interfere na análise da pesquisa. Além disso, os nossos dados eles foram colhidos no Hospital do Câncer de Muriaé entre janeiro de 2017 e outubro de 2020, através do prontuário eletrônico do paciente, né? E dele foi extraído exames laboratoriais, tempo de internação e idade dos pacientes. A gente usou como critério de exclusão pacientes operados por outras especialidades que não fosse a equipe de urologia, pacientes com mais de um procedimento no mesmo período, e dados laboratoriais em desacordo, onde a gente teve paciente com uma quantidade maior ou menor de dados laboratoriais. Boa noite a todos. O nosso paciente do relato de caso é o paciente SMR, 71 anos, sexo masculino, que foi submetido a cistectomia radical devido a um carcinoma de bexiga. Ex-tabagista, há 30 anos, negava etilismo, apresentava seu histórico médico um diagnóstico de hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2. Atenolol e metformina. Durante o procedimento, foram colhidas amostras de sangue no intraoperatório para averiguar o lactato, hemograma e a gasometria arterial. Quando é solicitado esses exames, é para averiguar se está acontecendo algum tipo de hipoperfusão tecidual, ou seja, verificar se o organismo está tendo alguma dificuldade de levar oxigênio para as células. Nós temos o gráfico que mostra 3 diferentes momentos das 3 amostras escolhidas. Os primeiros exames não apresentavam muitas anormalidades. O índice de lactato estava normal, pH normal. O PO2 acusa um aumento na amostra, mas o motivo desse aumento quer dizer que quando o paciente está anestesiado, ele necessita de ventilação. Então, a fração de oxigênio esperada é em torno de 40% a 50%. Ao contrário de um indivíduo normal, sem estar anestesiado, que apresenta aproximadamente esse percentual de 21%. E também, né, o paciente anestesiado, ele apresenta um metabolismo suprimido. Então, essas funções respiratórias, elas são diminuídas. Por isso, aumenta o PO2. As medidas restantes não indicam alterações muito significantes. Aí, como o paciente começou a apresentar uma tendência à hipotensão, colheu-se a segunda amostra, que acusou a hiperlactatemia, a qual mostra no gráfico de 3, milimol por litro. O pH manteve dentro do esperado e o PO2 aumentou muito, foi para 212, que é indicativo de uma má perfusão tecidual, pois o paciente apresentou uma má captação de oxigênio, né? Porque o oxigênio chegava nas células, mas ele tinha dificuldade de ser absorvido.
Então, logo após, né, foi feita manobras na intenção de reverter a hipoperfusão tecidual. E após um período, foi colhida a terceira amostra, onde acusou uma boa resolução do quadro clínico, pois os exames apontaram abaixo naqueles que tiveram alterações observadas, né, e a hemoglobina se apresentou um pouco mais baixa, mas é normal, porque o paciente submetido ao procedimento cirúrgico acaba perdendo volume sanguíneo. Então, com esse gráfico, ele mostra nitidamente, né, o paciente com a hipoperfusão tecidual e quantos exames foram importantes para o paciente. Como critério de comparação, nós separamos os pacientes em dois grupos, de acordo com o local onde os exames foram coletados. O grupo 1, intraoperatório, e o grupo 2, UTI. O gráfico mostra as médias dos dois grupos. A coluna laranja, ela apresenta a média do grupo intraoperatório e mostra uma tendência à acidose metabólica, pois o lactato e o bicarbonato, eles estão dentro da normalidade, mas o pH está abaixo do limite mínimo da referência. A coluna cinza, ela representa as médias do grupo UTI, apontando já uma acidose metabólica estabelecida, pois o pH está abaixo do mínimo que é referenciado, né, no laboratório, a queda do bicarbonato, das bases excedentes e destaca-se a hiperlactatemia. Analisando os dois grupos, o grupo intraoperatório, ele é mais idoso e o período de internação dele foi menor, apesar de que a diferença não foi expressiva. Já a linha vermelha, ela representa o paciente-chave, né? Nosso paciente, no caso, o SMR, com valores médios que se voltam para uma acidose respiratória, pois o pH, o bicarbonato e as bases excedentes, elas estão com as médias favoráveis ao padrão, mas o percentual de gás carbônico está alto. Quando acontece isso, a hipoperfusão, tem uma queda na oferta de oxigênio e inicia a respiração anaeróbica. Com isso, o lactato vai aumentar, pode ocorrer acidose metabólica, e acontecendo isso, o bicarbonato, as bases excedentes de pH vão cair. Quando o paciente está em respiração espontânea, ele vai ter uma resposta espontânea para aumentar a frequência respiratória dele, vai ter uma taquipneia. Então, a tendência é o percentual de gás carbônico diminuir, porque ele vai aumentar a respiração e vai estar fazendo essa troca gasosa. O paciente SMR, ele estava em ventilação mecânica, então o organismo dele ele não teria essa resposta. Aí os parâmetros ventilatórios, eles podem ser ajustados para mimetizar essa resposta fisiológica. Então, isso mostra mais uma vantagem de você ter uma análise laboratorial durante o ato cirúrgico. Esse gráfico realça a diferença do lactato da UTI e do lactato do intraoperatório. O da UTI ele ficou bem mais alto. Então, se tiveram exames colhidos ali durante a cirurgia mesmo, eles tiveram mais chance de reverter essa hiperlactatemia. E nós temos a figura mostrando o padrão. O ideal é que esteja no máximo 2,1 milimol por litro o valor do lactato. Nos dados que nós analisamos, nós concluímos o benefício dos exames laboratoriais do intraoperatório. Os pacientes avaliados durante a cirurgia, apesar de pertencer a um grupo mais velho, eles permaneceram menos tempo internado. Nós destacamos a falta dos protocolos institucionais. Eles poderiam ser, né, um ótimo aliado na resolução da hiperlactatemia intraoperatória, assim também como indicadores de desempenho das especialidades médicas para poder estimular, né, uma melhora no atendimento, e tudo isso em prol de um menor período de internação, né, diminuindo o risco de infecções hospitalares, né, e os custos da internação.
Essas são nossas referências bibliográficas. Nossa, obrigada.